Oi, tudo bem? Hoje eu vou voltar a falar sobre camada de aplicação. Na última aula eu falei sobre o protocolo HTTP. Hoje, continuando falando sobre HTTP, só que o HTTPS, tá? O HTTPS é o mesmo protocolo HTTP, Hypertext Transfer Protocol, Security, né? Que acrescenta aí uma camadinha de segurança, porque ele faz a criptografia de ponta a ponta, que é a cifragem, né, o embaralhamento do conteúdo que vai ser transmitido pela rede, para que, se esse conteúdo for, digamos, pego no meio do caminho, né, for interceptado no caminho, que esse conteúdo seja inútil para quem conseguir interceptar ele. É um protocolo padrão definido pela RFC 2660, que utiliza a porta 443. Como eu disse, tem a criptografia que o servidor insere e apenas o servidor e o cliente têm a chave para fazer a descriptografia. Então apenas o cliente e o servidor vão reconhecer o conteúdo dessas transferências. E na camada logo abaixo, o protocolo HTTPS utiliza SSL ou TLS como meio de transporte, né, ou como serviço de transporte, para acrescentar ainda mais níveis de segurança. No caso, é um protocolo de tunelamento, né, que é o TLS ou SSL também, que faz um túnel virtual, né, como se fosse uma VPN entre o cliente e o servidor. E além desse protocolo de tunelamento, ainda existe a criptografia. Então existe aí um bom nível de segurança. E a gente pode ver, né, o HTTPS quando a gente observar no endereço de um site, de uma URL. Você vai perceber lá o HTTPS. Então isso indica que a sua conexão com o servidor desse site tem uma criptografia e está utilizando esse tipo de protocolo. Vale ressaltar que não é legal você fazer transações financeiras em sites que não tem o HTTPS. Por quê? Os dados que você envia por um site que não utiliza o HTTPS, eles podem ser interceptados e utilizados por quem conseguir interceptar esse conteúdo. Outro tipo de serviço que a gente tem na camada de aplicação são os caches de web, que são feitos por servidores proxy. Tá? Um servidor proxy é um computador, um servidor, que fica entre o computador cliente e o computador servidor. Então a gente no meio aqui vai ter um proxy. Tá? Esse proxy ele recebe as requisições dos clientes do navegador web e encaminha essa requisição para o servidor. E a resposta do servidor vai passar por esse proxy, tá? Então é uma entidade que atende requisições HTTP em nome de um servidor web. Então é como se ele estivesse representando os servidores web, né, os servidores que estão na internet. Para esse computadorzinho aqui ter acesso a um site que está nesse servidor, ele vai ter que passar por esse proxy. O proxy é muito utilizado em redes públicas, né? Por exemplo, a rede do próprio Instituto Federal, tudo passa por um servidor, tá? Então, todo o conteúdo que você acessar dentro da rede do IFP vai passar por um servidor proxy, assim como esse aqui. Alguns desses conteúdos eles podem estar em cache, né? Que é utilizado em servidores proxy para, de certa forma, acelerar o acesso dos usuários, né? Dos clientes ao conteúdo de um servidor de origem. Como é que ele funciona? Ele vai registrar cópias aqui dos sites que que os usuários mais fazem requisição. Então, imagens ou a própria página inteira, né, o conteúdo de uma página web inteira, fica uma cópia dela no servidor proxy, para que quando o cliente aqui fizer a requisição, esse conteúdo chegue mais rápido para o cliente. Então o cliente tem a impressão de que está acessando um servidor web na internet, só que o conteúdo que ele acessa, na verdade, está ali no proxy. Então uma cache, uma cópia, né, que é a cache do site original, num servidor proxy onde o cliente tem acesso. Servidores proxies, eles também servem para filtrar conteúdo, né? Por exemplo, se digamos aí que você trabalha numa empresa e o seu chefe, né, você é responsável pela rede, e o seu chefe não quer que os trabalhadores dele, as pessoas que trabalham com ele, para ele, acessem Facebook, WhatsApp ou alguma coisa do tipo. Então, no proxy, você pode bloquear esse acesso a esses servidores externos. Então, esses terminais aqui que estão conectados à internet pelo proxy
não terão acesso aos conteúdos que o proxy bloquear. Tá? Então, além de guardar cópias, um servidor proxy pode também filtrar conteúdo. Ou simplesmente copiar tudo, né? Guardar tudo que os usuários estão acessando nesse servidor proxy aqui para fazer o que for necessário. Outro protocolo muito utilizado na internet é o FTP. O FTP, que é um protocolo de transferência de arquivos, né? O File Transfer Protocol, ele é muito utilizado por desenvolvedores de sites, né? Por quê? Por meio do FTP, o usuário consegue colocar os arquivos de um site no servidor web, tá? Então, isso é feito geralmente utilizando um cliente FTP, tá? Então, por exemplo, se você escreve um site no seu computador e precisa colocar esse site em um servidor na internet, por exemplo, você pode utilizar do FTP, no serviço FTP, para fazer a cópia do site que está no seu computador para o servidor. O HTTP e o FTP são protocolos de transferência de arquivos, só que o que muda entre um e o outro é o tipo de arquivo. Os dois utilizam o protocolo TCP/IP como protocolo da camada de transporte para ter um nível de segurança. Só que eles também são diferentes, né? No caso, o FTP utiliza duas conexões TCP paralelas para transferir um arquivo, sendo que uma é uma conexão de controle e a outra é uma conexão que os dados de fato vão trafegar. Então, nesse esquema aqui, a gente pode observar como funciona o servidor FTP. Você tem lá o servidor na rede. Esse servidor, geralmente, ele também é um servidor web e tem lá rodando um serviço de FTP. Tá? Então, através aqui da rede, utilizando um terminal e um cliente FTP, o usuário pode copiar arquivos locais aqui para, através desse cliente, enviar para o serviço, né, para o servidor FTP. Ele faz duas conexões simultâneas com o TCP, né? Uma para o controle, né? No caso, login, senha e controle de temporização, largura de banda, né? O que está utilizando, digamos, você vai copiar um arquivo local aqui para o servidor FTP, esse arquivo vai ter uma quantidade X de bytes. Então, esse controle, além de fazer o login e senha, né? O controle de sessão, ele também vai fazer o controle aí do tráfego desse arquivo, né? Entender se o arquivo está íntegro ou não, tá? E a conexão de dados é por onde os dados de fato vão trafegar. Um cliente FTP muito popular é o FileZilla, tá? Em geral, os clientes FTP eles têm essa mesma aparência, né? Parece um pouco confuso, mas na verdade é bem simples. Aqui nessa interface que a gente tem os dados de conexão, no caso aí o host, né, que é o endereço do servidor FTP, username e password é usuário e senha que você vai utilizar para logar no servidor. Porta, se for necessário, você vai ter que colocar uma porta, geralmente porta 21 ou 20. E nesse grupo aqui a gente vai ter as informações sobre a conexão. Se ela foi uma conexão bem sucedida, se as transferências estão acontecendo, isso aqui vai te dando um log, tá? Esse outro grupo aqui, a gente pode observar aqui, ó, local site. Então, são os locais do computador onde o cliente FTP está instalado, que vão servir para você encontrar os arquivos que você quer enviar para o servidor. Desse outro lado, a gente tem aqui a pasta do servidor FTP, onde você tem permissão para colocar os arquivos, tá? Então, você simplesmente copia daqui e cola aqui, ou clica aqui, arrasta para cá, e já vai fazer essa transferência de arquivos. E aqui embaixo a gente tem uma espécie de status aqui que vai mostrando para a gente o percentual de upload ou de download de um arquivo, né? Então o FTP ele basicamente é isso. São serviços que rodam na internet em um servidor web que você pode utilizar para fazer transferência de arquivos de um computador local para um computador remoto, tá? E isso é muito utilizado, como eu falei, para fazer o upload de sites de internet. A gente vai ter lá uma pasta que é pública, que é onde o site da gente está hospedado, e você copia aqui as suas atualizações para essa pasta. Outro serviço da camada de aplicação são os e-mails, tá? Um e-mail ele é organizado dessa forma, né? Você vai ter aqui no endereço de e-mail o nome do usuário, separado pela arroba do
nome do domínio do servidor. É essa a configuração de um endereço de e-mail válido, né? Você vai ter aqui o nome de usuário, essas regras aqui são definidas pelo serviço, no caso pelo servidor. As regras para criação de nomes aqui, para o nome de usuário, né? Alguns serviços aceitam caracteres como underline, como ponto, outros não, né? Então isso vai depender do serviço que você está utilizando. E aqui a gente vai ter o endereço da máquina onde está sendo executado, né? Ou onde está hospedado o servidor de e-mail. O e-mail é um meio de comunicação assíncrono, porque a pessoa envia um e-mail para outra pessoa e o destinatário não necessariamente precisa estar online para receber essa mensagem. Tá? Então não há uma sincronicidade entre o remetente e o destinatário. E o e-mail, né, ele é bastante poderoso, porque através dele a gente pode colocar nexos, compartilhar hiperlinks, mandar e-mails formatados em HTML, né, como se fosse uma página web dentro da mensagem. Que a gente vê muito os e-mails de promoções, de anúncios, a gente recebe e-mails com a aparência de uma página web, né? Porque ele aceita a utilização de HTML, né? E claro, multimídia, né? As fotografias embutidas, vídeos embutidos, coisas assim. Um e-mail, né? Ele tem 3 componentes principais, que são os servidores de correio eletrônico, né? No caso, os servidores de e-mail, que a gente conhece vários deles, né? Alguns serviços como o Gmail, o Outlook, o Hotmail, o Yahoo e-mail, né? O e-mail do Yahoo, tá? E então esses são servidores de correio eletrônico. O protocolo de transferência de e-mails é o SMTP. Então, entre os servidores de e-mail circula arquivos nesse formato aqui, ou com esse protocolo, o SMTP. E a gente precisa também dos agentes de usuário. Os principais são os servidores de correio eletrônico, porque eles são o núcleo dessa infraestrutura, tá? Entre um serviço e outro, a comunicação ocorre entre os servidores, tá? Então, através de um protocolo específico, que é o SMTP, entre os servidores de correio eletrônico é que a gente consegue enviar e receber mensagens. E nesses servidores, cada usuário, né, cada destinatário, tem uma caixa postal, tá? Então, no caso, esse usuário aqui que eu coloquei em azul seria o dono de uma caixa postal dentro desse domínio, né? Então, quando você tem, por exemplo, um e-mail do Gmail, você vai ter lá o seu nome, @gmail.com. Isso quer dizer que você é um usuário que tem uma caixa postal dentro dos serviços do Gmail. Os servidores, eles utilizam o protocolo SMTP para fazer a comunicação entre eles, tá? Então, essa comunicação é feita de servidor remetente para servidor destinatário. Aqui você tem um servidor que ele é destinatário e remetente ao mesmo tempo, e essa comunicação entre esses servidores é feita utilizando o protocolo SMTP. O protocolo SMTP ele tem uma característica ruim, né? Porque ele é um protocolo bastante antigo, né? Foi pouco atualizado, apesar de ser um padrão, ele restringe, né, as mensagens ao formato ASCII de 7 bits. Então, por exemplo, enviar uma foto por e-mail, essa foto vai ser convertida em caracteres ASCII para ser transferido para o outro servidor. O SMTP utiliza TCP para fazer a entrega de mensagens, então a gente tem uma garantia, né, de entrega. E do outro lado, né, para as pessoas utilizarem o e-mail, a gente utiliza os agentes de usuário, tá? Esses agentes, eles têm uns protocolos próprios para fazer isso também. No caso, a gente pode utilizar o POP3 ou o IMAP, né? O POP3 é o Post Office Protocol versão 3 e o IMAP é o Internet Mail Access Protocol. Então, esses dois protocolos aqui, POP3 e IMAP, eles têm a mesma função, que é receber o e-mail em um serviço, né? Por exemplo, quando a gente utiliza o aplicativo do Gmail no celular da gente, a gente está utilizando um agente do usuário, né? Lá no seu celular, aquele aplicativo para ler e-mails é um agente de usuário. E ele vai utilizar ou o POP3 ou o IMAP para fazer o download das suas mensagens de e-mail para o seu dispositivo, certo? Outra forma de acessar conteúdos de e-mail é através de HTTP ou HTTPS, né? Quando a gente está lendo as nossas mensagens de e-mail direto no navegador de internet. Então a gente está utilizando
um serviço aqui de página web do servidor de correio eletrônico para acessar a nossa caixa de entrada por HTTP ou HTTPS. Digamos aqui que a Alice ela tem aqui um computador e para ela enviar um e-mail, digamos que ela vai utilizar aqui o Outlook para mandar um e-mail pro Bob, né? Então ela abre o Outlook, escreve a mensagem, clica em enviar. O agente da Alice aqui, o agente de usuário da Alice, vai enviar essa mensagem para o servidor de e-mail da Alice aqui através do protocolo SMTP. E esse protocolo SMTP vai se comunicar com o servidor de correio eletrônico do Bob aqui também através de SMTP. Já o agente aqui do Bob, né, o agente de usuário aqui do Bob, ele vai utilizar ou POP3, ou IMAP, ou HTTP para ter acesso ao conteúdo da caixa de e-mail do Bob. Tá? Então, dessa maneira, a gente tem a comunicação ocorrendo. E aqui a gente percebe que essa comunicação pode ser assíncrona. Né? Por quê? Digamos aqui que o Bob está offline, ele não está na internet, não está conectado aqui, não tem essa conexão. Se a Alice enviar um e-mail para o Bob, o servidor da Alice aqui vai mandar essa mensagem para o servidor do Bob e vai guardar lá nessa filinha aqui, né, que é a caixa de entrada do Bob, a caixa de correspondências do Bob. Então, quando o Bob aqui, quando ele se conectar à internet, é que ele vai ter acesso aqui ao conteúdo da caixa de entrada dele através de um desses três protocolos, tá? No caso aqui do POP3 e do IMAP, a diferença é apenas de, digamos assim, de evolução. O POP3 é bastante antigo e bastante simples, tá? Só que ainda hoje tem muitos serviços de e-mail que utilizam POP3. Já o IMAP é um protocolo mais avançado, porque ele permite manter as mensagens na sua conta do servidor, que é o que a maioria utiliza hoje, né? No caso, um aplicativo de celular, ele com certeza utiliza IMAP. Por quê? Você tem pastas, você organiza o seu e-mail em caixa de entrada, e-mails do trabalho, promoções, atualizações, redes sociais. Então, tudo isso é permitido utilizando o protocolo IMAP, tá? Além da utilização dos agentes. Então, por exemplo, você vê a sua caixa de e-mail utilizando o celular e vai em um computador qualquer e acessa a mesma caixa de e-mail através de um navegador web. Então você vai ver a mesma organização que apareceu para você no celular, vai aparecer para você também no navegador. Isso só é possível com o IMAP. Com o POP3, as mensagens elas são apagadas do servidor. No momento que o agente de usuário recebe as mensagens, essas mensagens são apagadas do computador, do servidor, da sua caixa de entrada. Então você só vai ter essas mensagens ali localmente. Por hoje é isso, pessoal. A gente ainda vai ter mais conteúdo sobre camada de aplicação. No caso, a próxima aula vai ser sobre o protocolo DNS.